Manhã do Ouvinte. Entrevista. Que alegria, estamos de volta com o Manhã do Ouvinte pela Rádio Manhuaçu 106.9, também pelas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, e trazendo sempre temas importantes para você que acompanha a programação. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita do nosso amigo doutor Pedro Paulo, médico, que vai conversar conosco sobre um assunto muito importante. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Manhã do Ouvinte. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, com esse público maravilhoso e sempre tendo aí um feedback, o pessoal adora e sempre ligado aí no Luiz Nascimento na rádio, né? Isso mesmo. E o doutor Pedro Paulo está conosco aqui já há muitas temporadas, né? Trazendo sempre aí os seus anúncios e entrevistas também em outras oportunidades. Doutor, a gente sabe que a sua especialidade é a cardiologia. Mas a gente sabe que o senhor tem buscado também outros caminhos, porque o importante é atender a pessoa como um todo. Exatamente, Luiz. Eu, com 33 anos de formado, eu falo que a gente vai atingindo a maturidade profissional, né? Porque cada dia mais vemos que as pessoas vão vivendo mais, mas não necessariamente melhor os últimos anos de vida. Então, temos que tentar sempre cuidar para que nós tenhamos um envelhecimento saudável. Não é mesmo? Claro que passamos as medicações tradicionais quando necessárias, mas muitas vezes temos que buscar outros caminhos para tentar atingir a saúde plena. Certo. Nós sabemos, doutor Pedro Paulo, que um dos grandes problemas atuais da humanidade, e a gente fala isso não só do Brasil, mas de todo o mundo, né, é a questão da obesidade, que cada vez, desde cedo, vem acometendo as pessoas. E com a obesidade, vem outras doenças, né, que realmente trazem muitos problemas e a pessoa tem aí muitas dificuldades, né? A gente pode falar um pouco, então, sobre a obesidade, que, inclusive, que o senhor tem trabalhado nessa área agora, né? Sim, também. Sem largar a cardiologia, sem largar a medicina tradicional. É importante deixar claro para o público que eu não abandonei a cardiologia, a linha tradicional, mas que a obesidade está relacionada a 236 doenças, né? Desde hipertensão arterial, desde diabetes, desde acidente vascular cerebral, infarto e até câncer, sem contar nos problemas ortopédicos. Então, quando nós abordamos aí a obesidade, nós estamos abordando a saúde como um todo. Hoje, nós temos praticamente o dobro de obesidade infantil em relação a 10 anos atrás. E só para você ter uma ideia, voltando um pouquinho no tempo, em 1984, quando a Organização Mundial de Saúde considerou a AIDS uma pandemia, também foi considerada a obesidade uma pandemia. Só que a AIDS hoje, depois de 40 anos, praticamente não se morre mais de AIDS. É uma doença que a pessoa consegue ter uma vida praticamente normal. E a obesidade, muito pelo contrário, ela cada vez aumenta mais e só faz piorar a qualidade de vida das pessoas. Porque junto dela vem uma série de doenças que vão impactar em muito nos últimos anos de vida das pessoas. Doutor, eu tenho certeza absoluta que o nosso público está perguntando assim, mas o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, qual o caminho que eu devo seguir para enfrentar esse problema que está aí, que é essa obesidade de toda a população, grande parte já a partir da infância. Nós sabemos que entre 40 e 70 anos, a cada 10 pessoas, 7 são obesas hoje. 70%. 70%. Então, assim, e o que é pior? Muitas vezes existe um estigma, a pessoa não procura assistência médica porque a própria sociedade tem o obeso como aquela pessoa que, ele não se cuida, ele não se gosta, ele faz um monte de coisas erradas e, na verdade, não é isso. Eu falo isso para os meus pacientes. Nós temos que abordar, infelizmente, a obesidade como uma doença, mas isso é real, porque a pessoa que não se cuidar, ela vai ter vários problemas. Então, tem que ser abordado como uma doença e a doença requer um tratamento. A obesidade, ela requer um tratamento. Não é falta de vontade, a gente sabe que existe uma série de coisas envolvidas. Desde a questão de hábitos alimentares, do estilo de vida corrido. Hoje, cada vez tem mais facilidade. Você vai levantar o vidro do carro, tem um botãozinho. Você vai subir uma escada, tem um elevador ou escada rolante. Tudo hoje é tudo muito mais fácil. Então, a gente tudo automatizado. Reduz muito o nível de esforço e come-se cada vez mais, né? E pior, a gente fala que a gente não come tanto alimento, a gente come mais produtos alimentícios, né? Que são coisas com uma carga química muito alta. E pela vida corrida, é muito mais fácil comer uma bolachinha, um pãozinho, do que você fazer aí um alimento que vai requerer um pouquinho de
de trabalho, mas nem tanto, né? Mas é importante entender que temos que nos esforçar, né? Eu me recordo que numa outra entrevista que o senhor esteve aqui, o senhor disse que é preciso descascar mais e abrir menos, né? Desembrulhar menos. Desembrulhar menos, desembrulhar né? menos. A vida moderna, cada vez mais, a gente só usando produtos industrializados, né? E aí Sim. cada vez mais química envolvida, né? Então, Mas é possível, então, doutor Pedro Paulo, a gente vencer a obesidade com essa mudança de comportamento, com esse passo de buscar aí esses tratamentos? Existem vários graus de tratamento. O que nós sabemos é que simplesmente com a modificação do estilo de vida, dificilmente nós vamos conseguir atingir o peso ideal. O que eu falo como modificação do estilo de vida? Seria hábitos alimentares corretos e prática de exercícios físicos. Claro que isso é importante e necessário, Sim. mas na maioria das vezes as pessoas com sobrepeso elas não vão atingir o peso ideal e nem vão conseguir manter o peso ideal somente com as modificações de estilo de vida. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, é necessário auxílio médico com, muitas vezes, algumas medicações que não dão aquele monte de efeitos colaterais como víamos antigamente, né? O paciente tomava um medicamento para emagrecer e depois tinha um efeito sanfona, ou ele tomava um medicamento para emagrecer e não conseguia dormir direito, a pressão subia, tinha arritmia. Hoje não. A medicina está evoluindo e pela primeira vez no mundo a obesidade ela deu uma curva de descendência, né? Começou a reduzir o número de obesos no mundo. No Brasil nós somos aproximadamente 80 milhões de obesos. Então agora está começando a reduzir face aos novos tratamentos que nós dispomos lá na nossa clínica. Graças a essas novidades, né, que a gente tem trazido, que a medicina tem trazido para a gente, né, os estudos, as descobertas. E aqui, então, em Manhuaçu, no seu consultório é possível? Sim, nós temos pacientes lá, Luiz, é muito gratificante. Você pega lá, peguei um paciente idoso esses dias, ele perdeu 28% do peso dele. Então, hoje ele fala, doutor, agora eu consigo amarrar meu sapato, eu consigo fazer minhas atividades do dia a dia, reduzimos remédios, ele já não toma mais remédios para diabetes. Isso é interessante. Reduzimos o remédio para hipertensão, ainda não tiramos. E assim, a qualidade de vida melhora, o cara dorme melhor, ele tem um relacionamento com a família de uma forma muito melhor, né? Então a vida muda. Ele fala que hoje é outra pessoa. E lá nós oferecemos também um acompanhamento, porque não basta emagrecer, tem que mantê-lo magro, né? São só benefícios, né? Sem a verdade dúvida, é essa, sem né? dúvida. Bom, nós temos, doutor Pedro Paulo, aqui algumas perguntas que, inclusive, estão também no seu Instagram, né? Sim, e a gente sim. vai aproveitá-las aqui para responder, não só lá o Instagram, mas também o nosso público aqui do rádio e também das redes sociais. Podemos fazer? Sim. Podemos? Sim. A gente sabe que o alimento é essencial para a nossa vida. Sem alimento não tem como, né? Qual o pior alimento para quem quer emagrecer? A pessoa está com aquela ideia, né, já decidiu que vai emagrecer, tem um alimento aí que ela deve evitar. É claro que não é só um, né? Sim. Mas assim, o grupo, a gente diz, os farináceos, né? Que são alimentos com calorias vazias. O que eu digo farináceos? Né? São as farinhas, né? Hoje é pão, é bolo, é bolachinha, é macarrão, né? Doces. Obviamente que isso aí é horrível, porque são calorias vazias. Você come, aquilo ali é só para te manter de pé, mas ele não tem nenhum nutriente ali que vai somar no seu dia a dia, né? Então, é muito importante você fugir dos farináceos. Não quero dizer aqui que você não pode, esporadicamente, você vai num evento social, você vai comer lá um docinho, óbvio, claro também é filho de Deus. Mas não dá para ficar com aquela rotina diária de, eu tenho que comer aqui um docinho, porque eu adoro. Gente, são segundos de prazer na boca, horas no estômago e o resto da vida na sua cintura. Então, realmente, não são minhas essas palavras, mas são reais. Mas é importante que a pessoa entenda que tem que deixar realmente esse hábito com esses alimentos, né? Desse grupo, né? É um grupo importante entre outros, mas Sim. é importante. Agora, a pessoa vai iniciar, então, esse cuidado maior nesse tratamento para vencer a obesidade. Naturalmente, ela tem que fazer exames, né? Quais exames ela faz? Quais exames o doutor Pedro recomenda, por exemplo? Então, lá nos nossos pacientes, nós sempre tentamos descartar algumas patologias que podem estar associadas à obesidade, né? Existem problemas de tireoide que podem estar relacionados, existem problemas metabólicos relacionados ao pâncreas também que podem estar relacionados, existem deficiências de alguns hormônios e vitaminas. Então, lá é o que eu sempre digo aos pacientes, nós não vamos simplesmente emagrecê-los,
nós vamos cuidar da saúde como um todo, né? Corrigindo as deficiências que ele apresenta, fazendo toda uma orientação para que ele tenha uma melhora da saúde e mantenha o peso a longo prazo. Eu sempre falo, emagrecer pela última vez. Interessante que a gente tem que pensar a saúde como um todo, né? Não basta você baixar o peso na balança, né? Sem dúvida. Porque tem algo mais aí por trás, né? Lá na minha mesa, eu mostro isso sempre para os meus pacientes. Nós temos 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura. Quem tiver interesse pode entrar no meu Instagram que tem lá. A diferença é muito grande. Então, não basta, às vezes, você acompanhar ali o peso na balança. Porque, às vezes, a pessoa está emagrecendo, mas ela está perdendo músculo. Se ela alimentar errado, se ela comer pouquinho, mas comer carboidrato doce, mesmo que seja pouquinho, ela vai emagrecer. Só que ela vai emagrecer perdendo músculo e mantendo gordura. Então, o que nós buscamos, e lá o paciente vai semanalmente na clínica, faz os exames, nós fazemos a bioimpedância tetrapolar, que ele mapeia exatamente a quantidade de água, a quantidade de gordura, a quantidade de músculo que você tem no corpo, e ali, semanalmente, nós vamos vendo o que está acontecendo e fazendo ajustes se for necessário. Sim. Com relação a músculo, você não tem que perder, muito pelo contrário, tem que manter e ganhar, né? Manter e ganhar. Só que, para isso, você tem que também ter uma ingesta proteica adequada. O que nós vemos muito, as pessoas, elas comem, no geral, comem muito menos proteína do que necessário e muito mais carboidrato do que deveria, é o que eu sempre digo. A gente poderia, inclusive, doutor Pedro Paulo, numa próxima entrevista, trabalhar essa questão dos grupos alimentares, né? Com certeza. Porque a gente não consegue falar de todos hoje aqui, mas é, assim, muito importante para que a gente conheça, né? Com certeza, com Vamos certeza. deixar já agendado. Dizemos que existem várias mentiras, Luiz, que de tanto serem repetidas viram verdades. Né? A gente vê pacientes, às vezes, muito bem intencionados, fazendo trocas totalmente erradas ou fazendo aquela famosa troca dos 6 por meia dúzia. E, na verdade, o resultado não vem. Eu pego sempre pacientes que falam que estão fazendo tudo direitinho, o resultado não aparece. Doutor Pedro Paulo, a gente observa muitas pessoas falarem o seguinte: poxa, eu estava com peso, mas muito acima do que podia, consegui emagrecer, mas se eu parar de fazer o tratamento, se eu parar de usar o medicamento que o médico recomendou, dentro daquele critério, né, que ele tem competência para isso, eu volto a engordar? Ô, Luiz, nós somos um animal como outro qualquer na natureza. O ser humano é um animal que, caso ele alimente em excesso, caso a entrada de calorias seja maior do que o consumo, ele vai acumular. Por isso que eu falo que no tratamento, à medida que o paciente vai semanalmente na clínica, nós vamos doutrinando a mente para que ele compreenda as escolhas e faça as escolhas corretas. Porque, na maioria das vezes, as pessoas se deixam levar pela emoção e acabam fazendo escolhas alimentares erradas, e aí o resultado é o desastre que a gente vê. A pessoa emagrece, depois volta, emagrece e volta. Então, isso é muito prejudicial. E, muitas vezes, quando ele faz a dieta errada, ele emagrece, perdendo músculo e gordura. E aí, daí um tempo, ele engorda, ganhando só gordura. E não tem mais músculo, né? Teve um prejuízo enorme. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar como última. Vou fazer aqui uma inversão. A pessoa diz assim: eu fiz bariátrica, e a gente sabe que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia grande, né? Mas eu estou voltando a ganhar peso. Posso fazer esse tratamento lá? Sim, deve, né? Já tenho vários pacientes bariátricos. Tem uma até que estava com balão intragástrico e tirou e voltou a ganhar e fizemos o tratamento e ela está mantendo estável. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande risco, né, sujeita a inúmeras complicações, com inúmeros problemas após, porque a gente diz que nós operamos o estômago, mas não operamos o cérebro, né? Sim. E nós sabemos que 10 anos após, isso é dado estatístico, 50% dos pacientes que fizeram bariátrica estarão com peso igual ou maior do que quando eles fizeram. Então é dado científico. Científico. 50% dos pacientes, após 10 anos, estarão com o mesmo peso de antes. Então, e se expuseram a um risco enorme, né, de um procedimento cirúrgico. Então, será que esses 8 ou 10 anos que eles estiveram aí magros, será que vale o risco? Com certeza não. E hoje, com essas medicações, nós conseguimos atingir o mesmo resultado que a bariátrica. Hoje, por exemplo, bariátrica se consegue uma perda média em torno de 25% de perda de peso. Nós hoje lá temos vários pacientes com 25% de perda de peso e alguns até com mais. Como eu disse, tem um lá com 28% de perda de peso corporal. Isso é uma coisa incrível.
né? E apenas usando lá uma medicação e mudando o estilo de vida, obviamente. Claro, é um conjunto, né? A pessoa que faz a dieta direitinho e não emagrece, a próxima pergunta é justamente nesse sentido. Está dizendo para a gente aqui que faz a dieta direitinho, mas não emagrece. É aquilo que você falou agora há pouco, né? De repente você já está na alimentação correta, você está fazendo a dieta da forma correta, mas o peso não baixa. Acontece. Acontece. Tem horas que nós precisamos exatamente intervir com medicamentos. Agora, temos que sempre questionar essa questão. Eu sempre falo para os meus pacientes. Outro dia eu peguei uma paciente que já estava fazendo tratamento com outro profissional, não tinha resultado. E aí eu fui fazer todo um questionamento, ver o que ela comia no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde. Ah, doutor, eu como direitinho, eu como um pão de queijo de manhã. Gente, pão de queijo é delicioso, mas não dá para comer pão de queijo todo dia no café da manhã, esporadicamente. Pode ser só no sábado, né? Isso, com moderação não há problema, acho que a gente tem direito de ser feliz. Se aquilo claro. te dá prazer, acho que você pode, mas com moderação. Né? Então, muitas vezes tem que ver que pode não ser a dieta tão correta quanto ele está pensando. De repente é direitinho para ela, né? Exato, e ela não tem obrigação de saber, talvez foi apenas mal orientada, né? Sim, pode acontecer. E as medicações, elas estão aí exatamente para esses pacientes também que não dão resultado. Agora, usar a medicação para emagrecer, hoje é uma coisa muito tranquila, face às novas medicações, efeitos colaterais quase nulos, e resultados maravilhosos. Agora, essa é uma mudança, doutor Pedro Paulo, que ela aconteceu tem pouco tempo, né? Porque até pouco tempo atrás a gente percebia que os medicamentos traziam aí muitos efeitos colaterais, sim, né? Sim, sim. O grande marco foi do meio do ano passado para cá. Né? Eu comecei no mês de julho com a droga nova, aí, a sensação que tem no mundo, né? Não vamos ficar falando nome aqui, mas eu já estou aí com mais de 130 pacientes tratados nesse período, e com uma casuística muito boa até. Eu tive recente num curso em São Paulo em que o professor foi descrevendo a casuística dela e eu vendo que, assim, nós aqui estamos até bem na fita, viu? Sempre estudando, sempre bem atualizados e aí, assim, sempre tendo aí todas essas novidades que estão aí, nós estamos antenados e sempre dispondo aí para os nossos pacientes. Isso é muito bom. Para a gente poder finalizar, a pessoa inicia o tratamento lá com você, na sua clínica. Quantos quilos a pessoa consegue perder no tratamento aí? Vamos dar um exemplo, com um mês. Então, Luiz... Claro que depende, né? Claro, mas na média, entre 6 e 10 quilos de perda de peso mensal. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu não nego, eu já tive pacientes que perderam 13 quilos. Em um mês. Né? Em um mês. Mas nós vamos pela maioria. Entre 6 e 10 quilos, isso é frequente, né? É o habitual, né? 8, 9 quilos em um mês. E aí, o tempo do tratamento, a duração, vai depender de quanto o paciente precisa perder. Eu tenho pacientes lá com 160 quilos, então, obviamente, que serão necessários aí 4, 5, 6 meses. Mas é muito gratificante ver o relato dos pacientes e muito gratificante mesmo, porque você está conseguindo trazer saúde de volta para as pessoas e vontade de viver. Sim. A manutenção desse peso depois, doutor? Então, sempre nós temos um trato com todos os pacientes que estão lá fazendo o tratamento. Quando ele finalizar o tratamento, ele vai mensalmente comparecer à clínica, não vai passar comigo, ele vai passar com as secretárias, vai fazer a bioimpedância, que é o exame que exatamente a gente falou no início, que vai medir a quantidade de gordura, quantidade de água, quantidade de músculo. E, mensalmente, se ele está mantendo a quantidade de gordura e, porventura, aumentou ali meio quilo, 1 quilo de água ou de músculo, tudo bem, é uma variação que pode acontecer e, se ele ganhou músculo, até é bom. O que nós temos que monitorar é se ele está mantendo a massa gorda ou até caindo. Se, porventura, cada mês ele está notando que ele está aumentando ali meio quilo, 1 quilo de gordura, aí sim nós vamos sentar e ver o que está acontecendo e qual ajuste é necessário fazer. Sim. É um tratamento, não basta simplesmente emagrecer e achar que vai voltar daqui a um ano magro, porque dificilmente isso acontece. A história mostra que depois de um ano, apenas 10% dos pacientes conseguem manter o peso quando não tem uma vigilância constante ali, passa por uma avaliação, porque aquilo não deixa de ser uma forma de... Porque às vezes o paciente olha o número da balança, o número está igual. Ele não está ganhando, mas ele está perdendo músculo e ganhando gordura. Então, isso é muito interessante. Interessante esse acompanhamento, né? Bom, nós queremos dizer o seguinte, no seu Instagram, nas suas redes sociais, tem muita informação sobre isso, né? Qual que é o seu Instagram? Pedro PPP.
Pedro PPP. PPP. Lá tem momentos de pergunta e resposta. Sim, a gente está sempre abrindo caixinhas de perguntas, né? E tem muita informação, muita coisa também para motivar os pacientes a se cuidarem, porque às vezes as pessoas falam, isso eu não consigo. Gente, nós temos pacientes lá com... temos casais, tem um casal lá que perdeu 51 quilos juntos. Olha só, então, quer dizer, imagina, 51 quilos. E hoje a vida deles é outra, já estão animados, festivos e é outro esquema. Então, tem muita coisa motivacional, tem muita coisa orientativa, né, para o paciente. E também a gente abre a caixinha de perguntas e entenda, não é só emagrecer, é cuidar da saúde, corrigir vitaminas, hormônios, minerais e deixar aí a saúde fluir. Seu consultório, naquele mesmo endereço de sempre, né? Capitão Rafael? Número 241, térreo. Muito bom. Nós queremos agradecer sua presença aqui, doutor Pedro Paulo, e já deixar previamente um convite, né, para uma próxima oportunidade, estar de volta, para a gente poder falar desses grupos alimentares e continuar motivando o nosso público a buscar um tratamento adequado para ter saúde. Com certeza. Entenda que é um investimento na saúde. Muitas pessoas gastam com tantas coisas ou fazem tanta economia para usar lá na frente e quando chega lá na frente não tem saúde para poder gastar. Então, acho que você tem que também fazer um investimento na saúde. Eu falo, nós temos que ter uma poupança financeira para quando ficarmos velhos, mas nós temos que ter uma poupança muscular, uma poupança de saúde, para que você possa desfrutar aí dos seus filhos, dos seus netos, né, e de tudo que você adquiriu durante a vida. Então, é muito gratificante poder estar contribuindo isso aí. E saiba que você também pode. Se você tem essa dificuldade, enfrenta esse problema, não tem aí aquela questão, não, eu não vou porque o doutor vai achar isso, aquilo. Não, nós estamos lá para ajudar. Eu acho que tem que procurar ajuda, porque sozinho a gente sabe. Quem está aí tentando emagrecer e faz tudo direitinho, durante um mês, chega lá, vai na balança, meio quilo, 1 quilo, é muito difícil. E lá nós temos vários recursos que podem ajudar a você atingir a saúde plena. Queremos então agradecê-lo pela presença, pela disponibilidade de estar conosco aqui e até a próxima. Ok, obrigado, um prazer. Conversamos aqui na Rádio Manhuaçu, nas mídias sociais, Facebook e YouTube, com o doutor Pedro Paulo. Ele que vai estar de volta brevemente conosco aqui. Seguimos após o intervalo com o nosso Manhã do Ouvinte. Até já. A Rádio Campeã de Audiência. Campeã de Audiência. Manhuaçu FM.